Oi, estamos de volta, então, com a próxima palestra, que vai tratar de um tema que permeou as apresentações hoje ao longo do dia. Esteve direta ou indiretamente relacionado aos temas que foram abordados hoje durante o dia, que é saúde mental. O título dessa apresentação é A Comunicação e os Desafios da Produtividade, Criatividade e Estabilidade Emocional nas Empresas. Bom, saúde mental a gente vem falando há algum tempo, a gente até vive um pouco desse problema no nosso cotidiano, e agora existe também um ingrediente novo, que é uma norma regulatória, falei corretamente? Regulamentadora, isso, uma norma regulamentadora, NR1, mais fácil falar assim, que obriga as empresas, e aí as nossas próximas convidadas falarão melhor sobre isso, a terem uma atenção especial sobre a questão da saúde mental. Então, para conduzir esta apresentação, teremos aqui a não participação também da Patrícia Ansarrah, que ela também está com um problema de saúde, talvez, enfim, você vê que os dias de hoje eles não são fáceis nem para a alta gestão, né? Mas nós teremos aqui a participação da Domitila Carbonari, que eu vou convidar. A Domitila Carbonari é gerente de comunicação corporativa da Eco Rodovias. Por favor, Domitila, por favor, palmas para a Domitila. Muito obrigado. A Domitila, fique à vontade. Ela estará aqui mediando e participando também desse painel ao lado das outras convidadas. Eu vou convidar aqui a Andrea Vitoriano, que é diretora de Pessoas e Culturas do Axê Laboratórios, por favor. Obrigado. Andrea fica Adriana, né? Não, então ali está. Considere, por favor, o Andrea. É Andrea? Então, eu não errei, tá certo. E a doutora Patrícia Medeiros Barbosa, que é sócia fundadora e head da área trabalhista do escritório CGM Advogados. Por favor, doutora. Palmas para a doutora também. Fiz uma entrevista com ela muito interessante a respeito da NR1, e ela terá, com certeza, bastante informação para compartilhar com vocês também. Muito obrigado, fiquem à vontade, muito obrigado pela presença. Obrigada. Desculpa, Obrigada, só mais um aviso que eu quero reforçar com vocês, a questão de alimentação, que eles insistem aqui que procure se evitar aqui no interior, e convidá-los também para que fiquem na sequência, que terá a cerimônia de entrega do Prêmio Personalidade da Comunicação, seguido de um coquetel que será oferecido a todos os presentes. Obrigado. Obrigada, Marco. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade aqui da Mega Brasil, Marco, Célia, pela oportunidade de mediar esse painel de um tema, né, gente, que eu acho que é de interesse aqui de todos nós, não apenas como comunicadores, como somos, mas acho que também como pessoas que trabalham todos os dias, que lidam com desafios, que lidam com a pressão, né, da produtividade, que é a comunicação e os desafios da produtividade, criatividade e estabilidade emocional nas empresas. Bom, gente, acho que não é novidade para ninguém que cada vez mais as empresas têm responsabilidade, né, em promover ambientes de trabalho saudáveis, onde as pessoas possam desenvolver todo o potencial com segurança, equilíbrio, criatividade e bem-estar. E nesse cenário, a comunicação tem muita relevância, né? Porque, afinal, a comunicação ajuda a transformar um ambiente de trabalho em espaços mais colaborativos, transparentes, sustentáveis, agradáveis. Enfim, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Para enriquecer, então, essa conversa, eu tenho o prazer de dividir esse painel com essas duas grandes especialistas. Eu vou contar para vocês que a gente teve um primeiro bate-papo assim, nos bastidores para combinar esse painel, e que foi delicioso conversar sobre o assunto, apesar do pouco tempo que a gente teve. E a gente falou, a gente precisa levar essa troca que a gente teve também para o painel. Então, aqui a nossa ideia é quebrar um pouquinho o protocolo, então a gente vai ter muito mais uma conversa. Então, por favor, pessoal, se sintam super à vontade em mandar as perguntas de vocês, porque aqui vai ser um bate-papo. Então, como a gente está falando de bem-estar, já que somos o último painel do dia, a gente quer proporcionar realmente um ambiente de bem-estar nessa troca também. Combinado? Beleza?
Então, tá bom. Então, só apresentar um pouquinho aqui as nossas convidadas rapidamente, né? O Marco já apresentou, mas estou aqui com a Patrícia Barbosa. A Patrícia é sócia fundadora da CGM Advogados e responsável pela área trabalhista do escritório. E a Andréia Vitoriana, diretora de Pessoas e Cultura da Xê Laboratórios Farmacêuticos. Infelizmente, a Patrícia não pôde estar aqui com a gente por uma questão de saúde. Ela iria complementar, assim, pelo viés de uma especialista em segurança psicológica, mas eu estou com duas grandes profissionais aqui que vão olhar pelo assunto, né, pelas diferentes perspectivas, né, tanto jurídica quanto gestão de pessoas. E eu acho que aqui eu vou acabar contribuindo também com o meu olhar de comunicação, como profissional de comunicação. E a gente vai juntas explorar aqui como a comunicação pode ser uma aliada poderosa para a gente enfrentar esses desafios que estão no centro das empresas, né? Quando a gente fala em produtividade, criatividade e estabilidade emocional. Então, meninas, muito bom. Eu queria começar que vocês, por favor, se apresentassem um pouco mais, que eu acho que o currículo de vocês é tão interessante que eu acho que vale a pena a gente começar se apresentando. Pode ser? Vamos lá, pode ir. Bom, na verdade, eu estava comentando com a Domitília, eu estou no Axê há 2 anos e meio. A minha carreira ela foi toda pautada na área de recursos humanos. Eu trabalhei muitos anos na Volkswagen. Comecei minha carreira, eu falo que a Volkswagen foi minha grande escola. Fiquei vários anos lá, em 14 anos, trabalhando em todos os subsistemas de RH. Depois, eu tive uma passagem no grupo, na Cargill, né, com um grupo de agronegócio. Depois, eu passei pela PepsiCo. A PepsiCo, outra grande escola, que eu passei vários anos no Brasil. Também tive cadeiras na América Latina, uma cadeira global. Passei vários anos fora do Brasil, né, nos Estados Unidos. E eu fui adquirindo competências, né? Acho que cada empresa, cada momento foi um presente. E quando a gente fala de saúde mental, saúde física, eu sou uma pessoa que, pessoalmente, eu gosto muito desse tema. Eu sou uma pessoa que acordo cedo, eu vou para a academia, cuido da minha alimentação, cuido do meu sono. Eu gosto de ter pensar em vários, tanto na saúde mental, física, emocional, que eu acredito que dessa forma eu sou mais produtiva no meu trabalho. Então, essa é um pouquinho da Andréia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Viu? Obrigada pelo convite. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Barbosa, sou sócia fundadora do escritório CGM Advogados. Eu pratico direito há 25 anos, falando de direito do trabalho. E a razão pela qual eu gosto muito de fazer o que eu faço é porque direito do trabalho, fundamentalmente, a gente está falando de gente de relações humanas. É um tema que me apaixona, né? Eu vejo muito claramente a conexão entre o tema que a gente vai falar, saúde mental, e a qualidade da comunicação entre as pessoas. Então, eu estou absolutamente animada para começar essa conversa já. Bom, meninas, eu queria, antes da gente se aprofundar no assunto, porque eu acho que tem várias temáticas assim, né, sobre esse tema que derivam, enfim, para diversos ambientes e situações que a gente vai conversar aqui. Eu queria só que vocês contextualizassem um pouco no entendimento de vocês o que é a segurança psicológica e já trazer um pouco do quanto a segurança psicológica interfere na saúde mental das pessoas. Andréia, se puder começar. Sim. Quando a gente fala de segurança psicológica, o termo é bastante amplo nas organizações. E isso tem uma conexão muito direta, tanto com a cultura organizacional da empresa, bem como o resultado, né? Impacto no resultado. Quando a gente fala de segurança psicológica, quando a gente não consegue fornecer isso numa organização, a pessoa ir até o seu trabalho e desempenhar a sua função e dar o seu melhor no dia a dia, isso impacta diretamente no resultado da empresa. Lá no Axê, a gente fala muito sobre isso. A nossa cultura, a gente chama o nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. E a segurança psicológica é a forma que a gente deixa o ambiente seguro. O ambiente seguro é aquele ambiente que o colaborador consegue ir no trabalho, ele consegue ter uma conversa franca com o gestor, seja com o chefe, com os pares, ou se for um líder, com os liderados, mas ele tem aquela segurança psicológica de conseguir estar no trabalho e, se tiver algum inconveniente, ele falar. Um dos nossos pontos da cultura do Axê é
conversas difíceis. A gente fala que tem vários livros que falam de conversas necessárias. Lá a gente fala que são conversas difíceis. Precisa falar. Então, como que a gente pratica isso no dia a dia? As grandes reuniões, a gente começa com um share de cultura, até para incentivar as pessoas nos comportamentos que elas querem exemplificar, os momentos que ela pode dizer o que ela não faz, o que ela faz. Então, a gente faz o exercício da cultura no dia a dia. É claro que isso vai melhorando um pouco a organização, mas a segurança psicológica é a pessoa se sentir seguro e ser ela mesma no ambiente de trabalho. Isso que eu entendo como segurança psicológica. Bom, eu vou trazer uma pergunta para vocês. E aí é só levantar a mão, quem concorda. O ambiente em que eu estou, eu me sinto seguro. O ambiente, eu me sinto psicologicamente seguro. É muito curioso, porque a Andréia trouxe aqui para a gente um conceito, né, interessante, e eu costumo resumir com você poder ser quem você é, né, você poder falar. Não é um ambiente que é um ambiente livre de conversas difíceis. Essa é uma questão que sempre é trazida para a gente. Mas, no fim das contas, a gente, quando ouve segurança emocional ou não segurança emocional, tem a ver com como a gente se sente no ambiente de trabalho que a gente está, né? Então, você pode ser quem você é no ambiente que você está. Você tem as suas opiniões respeitadas. Você tem condições para pedir os recursos que você precisa. Então, assim, do ponto de vista jurídico, não existe como é que se fala? Um artigo de lei que vai dizer exatamente o que é a tal da segurança emocional. Mas cada um de nós sabe. E o direito, né, como a gente vai tratar aqui, ele dá respostas quando a segurança emocional não existe. E aí a segunda parte da tua pergunta, né, que eu vejo muito no dia a dia, o adoecimento das pessoas, né? É o aumento de litígios trabalhistas, o turnover, então as pessoas não ficam, saem, o desengajamento, que é um tema que a gente tem tratado muito em RH. Então, no fim das contas, a gente, né, eu colocaria que a segurança emocional é a gente ir para o trabalho, né, não ali naquele conceito, pô, estou indo para o trabalho, que alegria, que maravilha. Não, a gente vai para o trabalho que a gente tem boleto, a gente bacana, a gente tem algum propósito ali e tudo, mas a gente vai para um lugar que não machuca a gente. A gente entra inteiro e sai emocionalmente inteiro. Puxando um gancho do que você comentou agora, o Brasil aparece entre os países, né, com maiores índices de depressão, de ansiedade, de estresse no mundo. Como é que vocês enxergam o impacto desse cenário dentro das empresas, né? E aí até coloca uma questão: as empresas são responsáveis, inclusive, por esse índice alto, né, de depressão, de ansiedade que a gente vem sofrendo? Eu vejo que, na verdade, não só as empresas, acho que o mundo que a gente vive é um pouco responsável por isso. A gente está num momento de tanta informação, de tanta tecnologia, é muito, né? É tudo muito demasiado que a gente fica tão ansioso para ver tudo isso. Mas, quando a gente olha para as organizações, existe, sim, eu não falo uma responsabilidade, mas existe, sim, uma preocupação de dar ferramentas e um ambiente de trabalho mais seguro para as pessoas. Eu posso dar um pouco da opinião que a gente vive no Axê, né? No Axê, a gente está num momento de transformação. Quando você fala de transformação, a gente exige muito das pessoas. É mudar algo que ela faz hoje para pensando no futuro, mas, ao mesmo tempo, não esquecer da performance, de entregar e transformar. É um ambiente muito exaustivo, não é? É estressante. O que a gente faz, ao mesmo tempo que a gente fala de transformação? Nós temos um programa que é o Estar Bem Axê, que é um programa amplo, e a gente cuida da saúde física, emocional, mental dos colaboradores. Ele tem uma série de iniciativas. Uma delas é o programa Levemente, que é um programa que a pessoa tem acesso a psicólogos, mas tem os brigadistas da mente, o próprio gestor, ele é treinado para dar essa segurança psicológica, para falar com as pessoas sobre isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse momento de transformação, performance, vamos mudar, vamos fazer acontecer, a gente cuida também do ambiente, cuida das pessoas. Então, a gente tenta facilitar o dia a dia do colaborador. Então, outros exemplos, a gente tem uma creche corporativa para as mães com crianças até 4 anos, para não ter aquele estresse de levar a criança a voltar
Temos um ambulatório que a gente fornece médico, nutricionista, ginecologista, tem exames laboratoriais. Então, a gente tenta dar um ambiente, de uma certa forma, com conveniência, mas cuidando da saúde. E até por ser uma farmacêutica, o nosso propósito na Axê é levar mais vida a milhões de pacientes. O Axê tem isso como propósito. A gente olha para o mercado e fala, poxa, a gente quer levar mais qualidade de vida, não é um medicamento. Eu quero que quem compre o medicamento Axê sinta qualidade de vida. Se a gente faz isso para o paciente, eu tenho que fazer para dentro de casa. Eu não posso fazer nada diferente para o colaborador. Então, tem uma preocupação muito genuína com isso. A gente depois vai falar um pouco de pesquisas, tal. Nossa pesquisa de engajamento a gente faz anualmente, de engajamento de cultura, e até uma preocupação que o Marco comentou da NR1, a gente sabe que é para o ano que vem, só que a gente já antecipou, fizemos a pesquisa esse ano já para ver como que está a saúde mental dos colaboradores. Então, a gente já endereça isso um pouco antes, porque para a gente é muito importante a gente levar a saúde para os pacientes, mas também levar a saúde dentro de casa, dentro da organização também. Eu ouvi uma expressão hoje que eu nunca tinha ouvido, brigadista da mente. O que é isso? Gente, eu tô maluca aqui, mas é que me chama muito. É bem bacana. São 30 colaboradores que eles foram treinados e eles são preparados para fazer rodas de diálogos, conversas. E são pessoas que não estão no ambiente de trabalho. Então, se eles identificarem uma situação ou puderem apoiar alguém que está sofrendo uma saúde mental, eles conseguem direcionar. Eles foram preparados para isso. Então, a gente chama de brigadistas da mente. Não, é incrível, é incrível. E é justamente, né, você estava falando, a ANR, que, enfim, até o Marco comentou, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que obriga as empresas a fazer um mapeamento de quais são os riscos, né, no que tange aqui a nossa conversa, psicossociais, então, né, coisas que podem afetar o nosso bem-estar emocional dentro do contexto do ambiente de trabalho. A vigência dela foi prorrogada, quer dizer, na verdade, ela está em vigor, mas não tem multa ainda se não fizer, então as empresas têm que mapear. Vi que a Axê já está fazendo, né? Então a gente descobre quais são os riscos, a gente identifica, né, a gravidade desses riscos e a gente trabalha para mitigar esses riscos. Mas é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar e eu fico muito feliz de ver, né? Eu tenho clientes também de primeiríssima linha que já têm essa visão. A NR não traz nada de novo no final das contas. A gente está falando de uma documentação nova, mas uma obrigação que já existe, né? O empregador ele tem a obrigação de cuidar do bem-estar do empregado. Então, historicamente, quando a gente sempre falava de segurança do trabalho, a gente estava pensando no capacete, na bota, né? A visão moderna é uma visão holística do colaborador. Então, é o capacete, é a bota, é a comunicação não agressiva, é a imposição de uma meta que faça sentido, é fornecer elementos para a pessoa fazer. Achei muito interessante na tua fala, Andréa, quando você fala assim, a gente está num ambiente em que a gente tem desafios, né? E tudo bem. E a maioria é o ecossistema em que a maioria das empresas se encontra. A chave aí é como você apoia as pessoas. Então, quando você me diz, poxa, eu tenho brigadistas mentais, eu tenho apoio psicológico, eu dou ferramentas, eu não tenho problema de headcount, poxa, está tudo certo, né? Muito bacana. Então, impacta muito, mas não é uma obrigação nova, né? Pensa, todo mundo aqui já ouviu falar, eu vou entrar com uma ação trabalhista, vou pedir danos morais. Isso acontece desde sempre. Eu pratico o direito há 25 anos, estou cansada de defender esse tema, infelizmente, né? Por quê? Porque acontece. E só a partir da NR que os empregadores vão ser responsabilizados? Não. Já existe uma obrigação geral, né? Então, é muito bacana ver, a Andréa trouxe aqui uma materialização de como isso está acontecendo no dia a dia. Muito bacana os exemplos. Muito legal. Eu queria trazer um exemplo também que eu ouvindo vocês lá da Ecorodovias. Você comentou, né, sobre segurança ocupacional, que não é só usar o EPI, etc. E a gente está lá com uma busca de avançar na nossa cultura da segurança, né? E aí a liderança, a gente precisa cumprir o que a gente chama de um diário de bordo. Então, de promoção assim, de DDS, de visitas, né, para olhar os pontos que podem ter de insegurança, riscos, perigos existentes. E um ponto deles, que faz parte do nosso diário de bordo, é ter conversa sobre saúde mental. Olá. Então, olha que interessante como é que a gente incorpora dentro, né, de processos que já existiam, né? Afinal, a gente fala de segurança ocupacional há tanto tempo, mas olhar genuinamente
ter conversas desse tipo, né? E aí, assim, eu só quero que você talvez, Paty, trouxesse um pouco, já que você circula por muitas empresas, né, por conta aí do seu olhar jurídico, onde você acha que as empresas ainda falham quando a gente está falando sobre gerir processos e mudanças com foco na saúde mental das pessoas? Porque, né, como você comentou, não é um assunto novo, mas a gente tem muita gente adoecendo ainda, né, com burnout. Enfim, a gente tem visto os casos crescerem. Onde que as empresas ainda falam? Onde a gente precisa caminhar ainda? E, assim, trazendo um pouco de estatística, a gente está falando de afastamentos aí da ordem de quase 500 mil de pessoas por ano. Né, afastamentos de trabalhadores afetados por doenças mentais. A gente está falando de mais de 100 mil processos trabalhistas, né, que tratam desse assunto. Onde que as empresas erram? Difícil. Se eu pudesse colocar uma palavra, é comunicação. Por isso, para mim, é super interessante estar falando com vocês. As pessoas se comunicam mal. Né? O ambiente de trabalho, no fim das contas, é um ambiente relacional. É impossível. Você precisa do outro para trabalhar, você trabalha com o outro. Quando a gente vai defender processos em que há, por exemplo, uma acusação de assédio por pressão indevida, invariavelmente a gente vê comunicações ruins. É aquele Teams assim, e aí, já fez? Né? Tem gente que não dá bom dia. Ah, Patrícia, poxa vida, eu tenho que dar bom dia para as pessoas? Olha, normalmente sim, né? Bom dia, oi, tudo bem, um obrigado. Claro, eu estou fazendo um exemplo muito amplo aqui, mas quem nunca recebeu mensagem que você fala assim, cara, isso daqui podia ter esperado amanhã. Ou, peraí, eu não estou entendendo direito o que você está pedindo. Ou, às vezes, você recebe um pedido e você devolve, e aí a resposta é, nossa, não era bem isso. Né? Ou a pessoa te dá um feedback super estruturado e você fica com um baita de um ponto de interrogação na cabeça. Caramba, eu não entendi. O que aconteceu aqui? E, claro, com esse emaranhado de má comunicação, né? Às vezes um pouco de falta de educação, mas muito de má comunicação. Estou vendo uma pessoa headbanging aqui, maravilhoso. A gente acaba trazendo esses riscos para as empresas. Como é que a gente arruma isso? A gente dialoga, a gente ensina. Então, é muito maluco, né? No painel anterior, um colega falou sobre fazer infográficos para crianças de 8 anos. A minha filha tem 9, ela se comunica muito melhor que muito executivo, né? Que eu vejo mensagens, eu falo, caramba, essa pessoa não sabe se comunicar. Ensina a pessoa a comunicar. A iniciativa que você mencionou agora, Domi, super legal, traz a importância do tema pro gestor, a questão lá do famoso tone from the top. Se o gestor não reconhece que isso é um problema, ou que isso pode ser um risco, ou que é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de deixar as pessoas mais engajadas, mais presentes, diminuir o turnover, aumentar a produtividade, a coisa não funciona. Né? Então, acho que seria mais ou menos por aí, comunicação e engajamento de liderança. Paty, até vou aproveitar, então, porque chegou uma pergunta aqui da Ana Flávia, que ela pergunta justamente qual que é o papel das lideranças para garantir que o colaborador tenha a segurança psicológica necessária. É uma excelente pergunta. O papel da liderança é absolutamente essencial. Né? A gente não vai ter um ambiente de trabalho seguro se o ambiente inteiro não for seguro. Ah, Paty, o que você está falando? A culpa é da pessoa que é mais júnior? Não, a pessoa mais júnior tem que estar engajada também. Todo mundo tem que estar engajado. É um ecossistema. Uma coisa vai depender do outro, novamente. São ambientes relacionais. Mas, se não houver uma cultura, voltando aqui no que a André estava falando, de respeito no ambiente de trabalho, a coisa não vai funcionar. O que eu vejo, por exemplo, que eu acho uma tristeza? As empresas criam canais de denúncia. A pessoa apresenta uma preocupação e aquilo é tratado de uma forma muito pouco profissional. Ou de uma forma muito, poxa vida, a pessoa aqui está querendo um acolhimento, só tá bom, então acolha. A pessoa está querendo acolhimento, acolha. Mas você deixar... se os líderes não demonstram que essa questão é uma questão que faz parte dos pilares de valores das empresas, as pessoas não seguem. Ou as pessoas não se sentem confortáveis para seguir.
Então, acho que a questão aí. Um ponto que deriva dessa tua pergunta, se eu puder me estender poucos segundos, é uma questão que tem sido muito comentada, que é quem é que cuida, né, desses líderes que, além de serem líderes, agora também têm a responsabilidade de levantar a bandeira da cultura, né, de um ambiente de trabalho seguro. Os líderes também estão adoecendo. E aí a gente volta para a questão, né, que eu estou falando do ecossistema. Se a empresa não treina o líder, né, então vamos fazer um treinamento de comunicação não violenta, né, vamos fazer um treinamento de dividir trabalhos, né, que a gente fala, por exemplo, em squads, né, tem muitas formas de você dividir trabalhos, de você fazer follow-ups. O líder vai e ele dá o melhor dele. A gente não pode partir do pressuposto que as pessoas fazem o que fazem, às vezes erram, porque querem, porque são más. As pessoas fazem o que elas dão conta, né? Então, vejo também uma questão muito importante do empregador, né, da companhia, cuidar desses gestores, desenvolver esses gestores. Não sei se você tem uma visão que faz sentido para você. Não faz sentido o que a Patrícia está dizendo. Para mim, a liderança ela é o espelho da cultura organizacional. Ela é o espelho, né? Tem aquela frase famosa do walk the talk, é exatamente isso. O líder é o espelho da organização. Onde que eu acho que também existe, talvez, oportunidades nas empresas? A gente fala para o líder ser o espelho da cultura, ser o espelho da organização. Ele é o porta-voz da companhia. E, muitas vezes, o líder não tem a ferramenta de comunicação para poder cascatear, para poder passar, né? A gente toma muito esse cuidado. A nossa área de comunicação lá no Axê é tão importante, ela fica dentro desse guarda-chuva de pessoas e cultura. Então, a gente olha cultura organizacional, olha pessoas, e a área de comunicação ela tem essa estratégia de olhar como que a companhia se posiciona, como que ela quer se espelhar e como que eu preparo o líder para isso. Então, a gente tem uma série de canais pensando na liderança. O líder sempre é o primeiro lá na nossa empresa, na nossa organização, a receber a informação. Qualquer comunicado seja uma mudança importante, seja um produto novo, uma aquisição, ele é o primeiro a ser preparado. E, além da gente preparar, ele recebe a orientação de como comunicar os times. Porque eu concordo muito com o que a Patrícia trouxe. Muitas vezes, a gente não se comunica, ou se a gente não fala, alguém vai inventar alguma coisa, concorda? Se a gente não falar nada, alguém vai inventar. Então, é melhor a gente falar. Então, um dos nossos valores é atuar com muita transparência. Se deu certo algo, a gente fala que deu certo. Se deu errado, a gente fala que deu errado. E a gente sempre prepara muito o líder para ser esse porta-voz. Quando a gente fala em comunicação, a equipe geralmente é uma equipe enxuta. Eu tenho no meu time, por exemplo, a equipe de business partner de RH, que percorre toda a organização, mas é uma equipe pequena. Então, eu tenho que preparar a liderança da companhia para poder ser esse porta-voz e poder fazer todo o espelho da companhia. Mas não é tão simples fazer esse trabalho. Só vou dar um exemplo, né? Não é tão simples, porque eu comentei que a gente está numa fase de transformação. Então, para conseguir com que essas pessoas tenham aderência à transformação, a gente criou um movimento que eles deram o nome, que é o Lidera Axê, eu lidero. E a gente tem um trabalho gigante com a liderança. Então, a gente faz encontros mensais, a gente discute a transformação e discute com os líderes. A gente criou um time que chama Time da Liderança, que é o Lidera Axê, e discute com eles como que vai ser a transformação da companhia. Quais são os obstáculos, o que está acontecendo. A gente fala aspectos de cultura organizacional e deixa eles nos ajudarem nessa transformação. Então, quando você coloca um desafio para os líderes, eles sentem esse valor, eles se veem nessa jornada, nessa transformação, a aderência é muito maior, Dá um trabalho gigante, mas vale muito a pena. E deixá-los sempre com ferramentas, porque se não tem ferramenta, alguém vai criar alguma coisa. Então, para mim, liderança é fundamental, é essencial, seja na comunicação, seja no momento da organização, vale a pena investir tempo, ferramentas para a preparação da liderança nesse aspecto. E tem um outro aspecto que eu acho super bacana, que conecta com o que você está falando, que é a questão do accountability, dos gestores se responsabilizarem. Então, é muito comum a gente falar do gestor que está ali preocupado com o orçamento, com o atingimento de uma meta. Por que não ter o tema da saúde mental colocado dentro das metas? Então, poxa vida, eu tive um cliente uma vez, eu brinquei que ali foi cultura na dor, não foi no amor, foi na dor. Então, fez palestra, tal, tinha um determinado líder
que começou a ter muita fricção na equipe, né? Chegaram para ele e falaram assim: está aqui no teu KPI, tá bom? Ou você resolve isso, e deram os instrumentos e tudo mais, ou o seu bônus vai ser afetado. O cara ficou, era um homem, ficou, olha, não, mas aí as pessoas vão começar a usar isso contra mim. Eu falei, então, agora é a magia. A gente vai te dar, então, os cursos, a gente vai te dar os treinamentos, a gente vai te dar todo o apoio, mas você é responsável por esse grupo. Você não é responsável pelo faturamento, era comercial, tá? Comercial, financeiro, gente, dá muita confusão. Então, você não é responsável pelo faturamento que essa turma traz? Sim. Você também é responsável pelo que mais essa turma está trazendo para a gente. A gente está preocupado, né? Era uma indústria também da área de saúde, falaram que você não está refletindo os nossos valores. E eu achei interessante esse caso, porque eu, como advogada trabalhista, já falei assim, manda embora. Entendeu? Está desalinhado, manda embora. Mas até esse acolhimento eu achei interessante, porque tinha uma questão geracional, né? Aquela coisa do, poxa vida, eu cresci assim, a comunicação sempre foi assim, e você mudar a forma de uma pessoa enxergar o ambiente de trabalho, a hierarquia dentro das relações, os contextos, é um desafio interessante. Gente, a gente já está falando até de etarismo aqui, enfim, uma série de coisas. Mas é um ponto muito interessante. Essa questão do accountability faz muita diferença também, né? Perfeito. Assim, a gente sabe, né, que o assunto da saúde emocional vem ganhando muito espaço. A gente tem falado disso de forma mais aberta, mas muitas vezes ele ainda é um tabu, né? Então, muita gente, às vezes, sofre calado, está passando por questões de ansiedade, tem essa dificuldade de se expor. E, quando se expõe, às vezes se expõe para uma liderança que talvez não esteja tão preparada, e por mais que ela receba capacitação da empresa, não é simples, né, lidar com uma pessoa que esteja passando por uma situação. Que conselho que vocês dão, assim, como lidar com isso no dia a dia, né? Porque acho que todos nós vamos vivenciar, querendo ou não, uma situação como essa, né? Eu diria assim, geralmente, quando a pessoa está com uma saúde mental, está com algum problema pessoal, por mais que a gente fale, deixa os problemas em casa, deixa o problema no trabalho, a pessoa é um só. A pessoa é aquela que ela vai ter que, se está com um problema pessoal, vai levar para o trabalho, se está com um problema no trabalho, vai levar para casa. É difícil você, depois de um dia super estressante, chegar em casa sorrindo. É complicado. Não sei quem consegue fazer isso, mas é difícil. Então, assim, a pessoa é um só, não dá para você separar, né? André é do trabalho, André é do pessoal. A pessoa é um. O que eu diria, se a pessoa está com essa dificuldade, a primeira coisa a pessoa está doente, tem que dizer que está doente. Muitas empresas têm um médico na organização, a gente tem o nosso, que é o médico também que atende. Então, talvez uma via, se não tem esse espaço, essa segurança psicológica, que a gente falou no comecinho, para falar com o líder, procura um médico. O médico talvez seja um caminho, né, de abordar. Um outro caminho seja recursos humanos, para poder entender como que eu chego no... Porque quando a pessoa está com um problema de saúde mental, é diferente quando você machuca o dedo, engessa o pé, visível, né? A pessoa está doente, machucou, não pode trabalhar. A saúde mental não é visível, nem sempre todo mundo, mas a pessoa precisa falar que está com alguma situação, precisa dizer e pedir ajuda. Então, minha recomendação é pedir ajuda. Entender na organização se a ajuda vai vir de um médico da organização, se vai vir através dos recursos humanos, ou até se vai vir de um par. A minha recomendação é falar com o chefe, mas se o chefe não entender, fala com o par. Mas tem que pedir ajuda, porque, com certeza, a pessoa que estiver com algum problema de saúde mental, emocional, a performance, a entrega não vai ser a mesma. Quando você está com algum desconforto, uma revisão, um errinho, vai acontecer. E aí, se você fala que você não está bem, a pessoa vai entender por que aquilo aconteceu, né? Por que a entrega não foi a mesma. E tem que buscar ajuda. É uma situação que merece tratamento com qualquer outro tipo de sintoma. Precisa ter um tratamento, né? Eu concordo absolutamente, e o que eu vejo é que... eu estou falando muito de retroalimentação, né? Mas, voltando à questão da retroalimentação, faz muita diferença a resposta que a pessoa recebe quando ela procura esse contato, esse diálogo, né? Então, nem todas as empresas têm um serviço médico, né? Então, muitas vezes, é o chefe, às vezes, mais vezes não é o chefe, porque muitas vezes o chefe é a pessoa que está causando a angústia, é o RH, é alguém de saúde e segurança no geral,
voltando ao tema, essas pessoas precisam estar treinadas ao menos para acolher. O que dá errado quando acolhem, não acolhem ou acolhem mal? Por quê? Porque mais do que treinamento, mais do que palestra, mais do que, enfim, diálogos na Semana da Saúde e Segurança, o exemplo cria a prática, né? Então, se as pessoas estão vendo, descobrem que um colega pediu ajuda, olha, a pessoa estava super deprimida, né? O chefe estava tratando super mal, fez o canal de denúncias, a denúncia vazou e a pessoa ainda foi mandada embora. Quem que vai fazer essa denúncia na próxima vez? Ninguém. E aí a gente começa a implodir toda a sensação de segurança emocional dentro do ambiente de trabalho. Você fala, espera aí, se tem um canal, eu vou lá, faço a denúncia e nada acontece, puxa vida. E faço um parêntese aqui. Gente, às vezes a gente tem que olhar além do que a gente vê. Explico. Já aconteceu, eu faço muita investigação de situações de alegação de assédio, de comportamento inadequado no ambiente de trabalho. Acontece da gente ver que realmente um comportamento foi inadequado. A Andréia está se comunicando mal, ela está sendo, por exemplo, brusca, de uma forma que a gente entende, a companhia entende que não é profissional. Isso necessariamente tem que levar ela a ser desligada? Não. Então, a pessoa que fez a denúncia fica ali, poxa vida, eu fiz a denúncia, mas olha só, me expus, né? Às vezes a pessoa, é muito bom que a gente saiba quem fez a denúncia para poder voltar a fazer perguntas. Não aconteceu nada. Será que não aconteceu nada? Muitas vezes, o que acontece? Volta ao ponto do acolhimento. A empresa toma uma responsabilidade para si. Fala, Andréia, é o seguinte, eu constatei que você andou mal. Agora, eu vou te treinar. Eu estou de olho em você. Então, a Andréia, de repente, começa a se comportar como gente. Está aí a resposta. Então, a gente vê muito essa questão, especialmente em situações de assédio, quando os chefes são muito violentos, e violenta é a palavra. Poxa vida, eu fiz a denúncia, o cara não foi mandado embora. Mas é a mesma pessoa? Continua sendo o mesmo cavalo, para usar uma palavra que a gente usa bastante? Não. E aí vem um outro desafio, que é a reconstrução das relações. Então, eu penso muito que a gente tem que fazer o acolhimento e as pessoas precisam confiar no sistema. Senão, a coisa não funciona. Se a gente erra ali, na parte do acolhimento, a gente perde a credibilidade, aí volta a régua para o zero da cultura e constrói tudo de novo. Paty, interessantíssimo que você comentou aqui, porque mostra o quanto que a segurança psicológica, de fato, permeia um ciclo, um todo. Então, é a pessoa que precisa se sentir segurança, confortável, para poder expor o problema dela, porque, às vezes, nem em casa ela consegue expor, então, às vezes, no ambiente de trabalho é o lugar onde ela se sente confortável para isso, Às vezes, ela precisa, porque ela não vai conseguir produzir igual. É o líder que, às vezes, assim, ele não tem todas as informações, ele não sabe como lidar, mas, se for um ambiente cuja segurança psicológica permite com que ele busque ajuda, por exemplo, diz, eu não sou o senhor da razão aqui, deixa eu buscar meus apoios, conversar com o RH, conversar com o médico do trabalho, voltar. E a segurança do próprio sistema que você comentou, do fato de eu fazer uma denúncia e saber que as coisas dentro da companhia estão mudando por conta daquela denúncia, que não necessariamente seja uma demissão, mas que seja uma pessoa que mudou a postura dela e etc. Então, que interessante. E complementando, não sei a experiência da Andréia sobre isso, mas é uma coisa que me chama muita atenção. Quando o sistema funciona, a investigação ou diálogo, apuração sobre a denúncia que é trazida sobre uma potencial violência no ambiente de trabalho, ela não é vista como uma potencial nova violência. A gente tem muita gente que erra no acolhimento. Então, na hora que você começa a fazer a investigação, parece o FBI, a pessoa fica enlouquecida, fica ansiosa porque as investigações demoram, e aí você, de repente, a pessoa realmente pode ter cometido um ato inapropriado, que merece uma atenção, merece uma reação por parte da empresa, mas a empresa também tem que estar pronta para tratar essa pessoa com o devido respeito. É muito comum, eu já defendi, enfim, empresas dentro do contexto da Lava Jato, em que chegavam lá advogados e era acusação de cárcere privado, um negócio muito pesado,
né? Só faltava pôr uma luz aqui em cima, agora você tem que falar a verdade, senão, sei lá o que vai acontecer. Gente, respeito, inclusive com quem é o acusado. A gente volta à forma de se comunicar. É aí que a gente costura, né? Então, você tem o direito de ser agressiva, de ser mal educado, de pré-julgar uma pessoa que está ali numa posição, né, de se defender? Não. Mas é difícil, às vezes vem denúncias duras. Não. E sabe, assim, para mim, o canal de denúncia, canal de ética, estou falando de compliance, para mim tem que ser olhado com muita criticidade. Então, assim, qualquer denúncia, eu já participei, a minha carreira inteira, a RH sempre está nesses comitês de ética, a minha carreira inteira eu participei e tem que olhar com muita criticidade, eu levo muito a sério. Eu tive uma situação na minha carreira, uma vez, eu era líder de RH e eu recebi uma denúncia de assédio sexual. Só que a pessoa veio para mim chorando, que era um diretor que estava assediando essa pessoa. Eu já tinha feito a denúncia por 3 vezes. Na época, eu tinha pouco tempo naquele país onde eu estava. E, para mim, é muito sério o canal de denúncia. 3 vezes? 3 vezes. E ela estava chorando, falou, não aguento mais, eu pedi demissão. E, na época, era uma moça que tinha muito potencial. Falei, daqui, não vamos falar com ninguém e a gente vai dar um jeito nisso. Não falei nem com a minha chefe, na época, uma mulher, que eu achei que não cabia falar com ela, e levei direto para o time global. Eu falei, vocês têm que me ajudar, porque já foi 3 vezes, e no país onde eu estou, não está sendo tratado de maneira correta. Para mim, valor mexe com a Andréa pessoal, não mexe com a Andréa profissional. Eu jamais vou fazer algo que, nos meus valores pessoais, não condiz comigo. Eu levei para o time global, a gente fez todo, porque, para mim, você falou do sistema, e tem que ter um sistema que a gente dê essa segurança para as pessoas, porque, senão, é o canal que não funciona, é o líder que não faz a comunicação correta, é todo um subsistema que pode afetar a segurança psicológica. E aí o time global pegou essa investigação, fizeram diretamente da área do global, viram que realmente tinha evidências, fizeram acordo, ele foi desligado da organização. Ele assediava não só aquela moça, mas várias moças. Várias, depois a gente descobriu várias. Mas tem que ser levado muito a sério. Eu acho que a minha recomendação para quem está aqui, quem cuida de comunicação, devem ter pessoas também de recursos humanos ou muito próximas, tem que ter valor. Para mim, comunicação, tudo que a gente fala de cultura são valores, e valores pessoais. Se a gente não se conecta com isso, nós aqui, como profissionais, a gente também não consegue levar as coisas adiante, né? Tá bem. A gente recebeu uma pergunta aqui do Eliseu, da P3K. A gente já falou um pouco sobre isso, mas talvez vocês possam se aprofundar um pouco mais. E os líderes, como é que ficam nesse papel de vulnerabilidade e que também enfrentam desafios relacionados à saúde mental, muitas vezes em silêncio? E aí? Para mim, eu acho que uma das competências de um excelente líder, vamos dizer assim, um bom líder, é a vulnerabilidade. Tem que ser vulnerável. Um líder não sabe tudo, né? O líder não tem todas as respostas. E o líder tem que, algumas vezes, se colocar no papel vulnerável. A gente fez um encontro agora, julho, né, de 2 anos da nossa transformação, e esse foi um dos temas que nós discutimos lá na Che, a vulnerabilidade do líder. Então, o líder tem que ter essa vulnerabilidade. Eu acho que quem está liderando precisa olhar para ele e falar, poxa, é um ser humano também. Então, esse líder pode ficar doente, ele pode ter problemas na família, com os filhos, na organização. Se ele está com saúde, tiver algum problema de saúde mental, ele tem que também buscar ajuda, assim como a gente comentou, né? A Patrícia estava falando, é uma pessoa. Mas, para mim, um líder que mostra vulnerabilidade, se mostra ser humano, se mostra até ter empatia com o seu time, com as situações do dia a dia, ele vai fazer com que a confiança da sua equipe aumente muito, vai aumentar muito. Desde que você seja transparente, traga isso no dia a dia, tem que ter muita coragem para fazer isso, porque nem sempre você mostrar vulnerabilidade, você se sente muito aberto, muito exposto. Então, tem que ter muita coragem. A gente costuma dizer lá no Che que é coragem para fazer isso, coragem até para delegar. Então, tem que ter coragem. E a vulnerabilidade, ela cria conexões muito fortes, e cria esse momento, esse contexto de segurança, onde qualquer um fala, poxa, se eu precisar de ajuda, eu sei que aqui é um ambiente onde eu vou conseguir essa ajuda. E, para mim, isso é um fator, inclusive, de atração e retenção de colaborador de talentos.
A gente consegue atrair e reter pessoas quando o ambiente da organização ele é tão bom que eu consigo levar um pouquinho desse meu valor, do meu dia a dia, para esse líder que é vulnerável. É muito interessante esse último ponto que você trouxe, porque toca numa consequência crítica para as empresas, né? Muitas empresas, né, hoje, grandes talentos escolhem onde vão trabalhar. A gente está, claro, num ambiente desafiador, mas tem pessoas muito talentosas que hoje são muito abordadas, são muito desejadas, né, pelo mercado de trabalho. Muitas situações ocorrem em que as pessoas falam: eu não vou para essa empresa porque é um inferno. Né? Eu estava conversando com um bom amigo que é recrutador e ele falou: poxa vida, tem vaga que eu não consigo gente para entrevistar quando eu falo o nome. Por quê? Porque as pessoas sabem que o ambiente é tóxico. Então, quando você pensa, né, que você quer os melhores talentos, esse é um elemento, não é mais só. Né? As pessoas acham que é muito sobre dinheiro. Paga aí, a pessoa vem, engole o sapo. Negativo. A cultura está mudando. No teu ponto de vulnerabilidade, acho muito interessante que a gente enxerga muito a questão transgeneracional, uma palavra difícil, mas que toca muito nesse ponto. As pessoas mais jovens têm se sentido seguras num mesmo ambiente para se mostrar vulneráveis, e as pessoas mais velhas, por quê? São resultado das histórias que viveram, dos ambientes nos quais, enfim, cresceram profissionalmente, e a vulnerabilidade não era vista como uma fortaleza. Eu concordo com você, acho que é uma fortaleza maravilhosa, a grande fortaleza do líder. Mas trazer essa visão para o líder, que ele pode, o ambiente também é seguro para ele, é muito difícil. Acho que é o grande ponto dessa pergunta. Né? Como que você... o líder está ali tentando, né? Ele recebe o script, ele entende que isso funciona, tal, mas como é que ele muda a forma como ele se relaciona e ele enxerga as relações? É um processo quase psicanalítico para algumas pessoas. Né? Muito bem. Foi bom vocês terem entrado um pouco nesse tópico, porque a gente recebeu uma pergunta que acho que se conecta com esse momento aqui dessa discussão. Acho que a Andrea comentou assim, que a liderança é o espelho da cultura da companhia. Né? Mas quando a empresa não tem uma cultura legal, tem uma cultura tóxica, né? E aí a Lilian pergunta aqui, né? Como é que a gente consegue influenciar para que ela se abra para essa transformação? Existe caminho para isso? Depende do que é tóxico, né? Acho que cultura organizacional ela é muito diferente de uma empresa para outra, né? Então eu falo, provavelmente a cultura do Axê ela não vai ser perfeita para todo mundo. Talvez a pessoa tenha que encontrar qual que é o ambiente que ela mais se conecta. A cultura tem muito dos seus valores. Então, depende do que é um pouco tóxico. Talvez o que é tóxico para uma pessoa pode ser não tóxico para mim. Isso é muito pessoal. Eu já ouvi de colegas falar: poxa, eu trabalho numa empresa que é metas, a gente soa, trabalhei 20 horas. Eu olho assim: nossa, eu não queria trabalhar nessa empresa. Para mim, não conecta nada com os meus valores. Então, acho que é muito importante estar numa cultura que conecta com os seus valores. A gente fala muito de cultura organizacional dentro da Axê Transformação, porque é o momento que a gente está vivendo. Eu estava num fórum há pouco tempo atrás, e nesse fórum eles fizeram uma pesquisa que 70% das transformações ou do sucesso da organização não acontecem por conta da cultura organizacional. Então, a cultura que quando não é bem estabelecida, os ambientes não são bem entendidos, o fracasso ele pode acontecer. Então, 70% das empresas não têm sucesso por conta da cultura. Então, é muito importante, se está no ambiente, tentar entender um pouco mais esse ambiente. É um pouco complexa a resposta, é bem complexa, porque não é simples de desenvolver o que é tóxico, como eu saio desse ambiente. Né? Pode ser pessoas, provavelmente quem fez a pergunta, tenha pares que está feliz no ambiente, provavelmente. Né? E só ilustrando, agora de um ponto de vista jurídico, né, um dos testes que a gente tem quando a gente faz as pesquisas para fazer, né, lembra, o mapeamento dos riscos psicossociais, tal, tem questionários. Tem um critério que é trabalhar muito. Tem outro critério que é trabalhar pouco.
trabalhar pouco também pode ser um elemento de tensão. Então, imagina, você chega e, de repente, você está ali acostumado com um determinado ritmo de trabalho e o trabalho começa a ficar mais escasso. Você tem conta para pagar, você gosta de trabalhar ali. O que começa a acontecer com você? Você começa a ficar preocupado. Eu estou dando um exemplo bem singelo, mas, Andréia, no alvo, a tua resposta, né? A gente fala ambiente tóxico, é a mesma coisa da questão do que é a segurança. É muito pessoal. Né? Tem gente que se estimula, né? Tem quadros em pesquisas, enfim, tem gente que se estimula com uma velocidade maior, né, de como as coisas se desenrolam no ambiente de trabalho. Tem gente que se sente oprimido por isso. Então, é achar o sapato que serve no teu pé. Um ponto que muitas empresas têm é a pesquisa de clima, que ajuda bastante. Responde. As pessoas não respondem. Tem que responder. Olha, pelo menos a nossa adesão, a Daniela está aqui, é 80% lá no Xê. Mas a pesquisa de clima pode ser um bom caminho, porque a pesquisa de clima ela é totalmente confidencial, então a gente não sabe quem... E, geralmente, essas pesquisas são todas de mercado, são iguais. E, depois que a gente faz pesquisa de clima, tem os bate-papos, as conversas. Então, é uma oportunidade também. Se tiver um ambiente que alguma coisa que não te agrada, você discutir aquele indicador e ter as conversas francas, né? Essas conversas difíceis são complicadas, mas levar o problema, talvez, na visão de mais pessoas. Né? Precisa da visibilidade, né? E agora, com a entrada em vigor da ANR, vai ser em maio do ano que vem, esses questionários vão se tornar mais presentes. Então, talvez aí é a oportunidade que você tem. Se o ambiente ainda se você ainda não se sente confortável no ambiente, de trazer o ponto, muitas vezes de forma anônima, e já deixar alguém que possa tomar uma decisão ciente. E responder a pesquisa, né, Patrícia? Responde a pesquisa. Às vezes as pessoas falam, poxa vida, a gente manda pesquisa, só metade responde. Então, assim, metade está ótima ou metade está tão ruim que eu não quero nem falar com você? A gente não sabe. Né? Responde a pesquisa. Meninas, a gente recebeu aqui uma pergunta da Karen. Ela diz o seguinte, saindo um pouco da estrutura das grandes organizações, como nós, gestores de pequenas agências, podemos cuidar melhor da saúde mental dos colaboradores? Eu diria que pequenas agências talvez seja até mais gostoso para cuidar da saúde, não? A gente tem muita prática nas empresas que eu passei de ter rodas de diálogo. Então, um ponto, quem tem pequenas agências, talvez 30, 40, 50, 100 pessoas, fazer rodas de diálogo. Então, pegar os temas, isso seria bem bacana, bem produtivo. Fazer rodas de diálogo sobre ambiente de trabalho, sobre a situação emocional, fazer aquelas brincadeirinhas com emojis, né? Como você está se sentindo hoje. É até gostoso. Acho que as agências podem provocar essas discussões, falar sobre isso. É um bom caminho para cuidar da saúde das pessoas. Eu pensaria pensando em agências até menores, né, que a gente ainda conhece, sabe o nome de todo mundo. Tenta conhecer o teu colega. Sim, gasta um pouco de tempo com isso, investe, para usar uma palavra boa, investe tempo em estar ali, né? A gente falou aqui muito de inteligência artificial. Vamos fazer o que o humano faz, vamos falar com o amiguinho, ouvir, se expor. Né? Claro, cada um tem um nível de confiança, de conforto, mas o chefe que não está ali só preocupado com a planilha, com a produtividade, com o job, mas que está olhando para as pessoas, às vezes é uma questão, poxa, está tudo bem com você? Vem cá. Toma um cafezinho. Tô te vendo um pouco mais calado, está tudo certo. Né? Tem uma música da Lady Gaga que é maravilhosa, né? Fala, tell me something, boy. Is there something else you're searching for? Tipo, tá tudo certo com você, não é só o básico. Se interessar pelas pessoas. Não é só, você gosta de fazer seu trabalho? Gosto. Ai, que ótimo, acabou essa conversa. Não. O que te inspira? O que você gosta mesmo de fazer? O que você gostaria de fazer? Demanda tempo. Né? E, às vezes, demanda você falar. Né? Falar, olha, realmente, o que me inspira é isso. Então, questão da vulnerabilidade para a pessoa entender que essa não é uma armadilha, essa é só uma conversa. Então, a dica que eu daria para lugares menores, porque isso, infelizmente, é mais difícil de se fazer em grande escala, é você aproveitar o contato humano que você ainda consegue ter. E nós somos muito relacionais, né? A cultura brasileira é muito relacional.
E aí, assim, a dica que eu daria também, né, talvez agências pequenas talvez não estejam no presencial, porque talvez não tenham uma estrutura física, é promover encontros, é promover diálogo. A gente estava comentando entre nós, né, que nada substitui esse tete-a-tete, a gente está juntos e tal. Então, acho que isso ajuda a gente a criar uma intimidade, uma relação que cria esse ambiente de segurança para você compartilhar o que está acontecendo até na sua vida pessoal, né? E sabe, Domitila, tem muitas, quem gostar de ler, tem muita metodologia sobre cultura. Eles falam que você se aproximar, criar um ambiente de confiança, é você criar esses encontros. Então, por exemplo, o happy hour, que é bastante comum, não é totalmente em vão. É um momento de integração. Então, fez aniversário, tiver que ter aquele bolo para cantar parabéns, coisas que a gente consegue fazer em ambiente menor, com um menor número de pessoas, e isso integra muito as pessoas. Tem muitas metodologias, ciência por trás disso, que mostra que happy hour, almoço em grupos, bolinho de aniversário, você aproxima bastante. E aí, você se aproximando, você, né, chega perto da pessoa, fala, está tudo bem? A pessoa vai responder se está mesmo ou não. Né? E é curioso que a gente pode ter um olhar até, inclusive, em relação a isso. Uma vez eu estava discutindo com uma colega, ela falou, poxa vida, eu não consigo ir nos happy hours. Tinha criança pequena, era uma coisa que era desafiadora para ela, só que ela corria. Então, que aconteceu? A gente tem isso no escritório também. Tem lá o grupo de corrida, um grupo de afinidade. Tem cliente meu que tem o grupo do crochê, eu acho maravilhoso. Né? Então, é você olhar para as pessoas como indivíduos. Então, todo mundo tem que ir no happy hour. Né? O happy hour, às vezes, né, dependendo dos grupos em que a gente está, não funciona, porque tem bebida, porque tem, enfim, algumas questões, né, de formas de visão de mundo diferentes ou não tradicionais que não fazem sentido, a pessoa se alige. Então, assim, é esse o caso? Você tem gente que tem esse perfil na tua equipe? Bacana. O que dá para fazer? Às vezes é só um bolinho mesmo. Mas não é um bolinho assim, todo mundo canta, parabéns, obrigada, gente, vamos embora. Não. E aí, faz no fim da tarde, conversa com as pessoas, e não é depois do expediente, para não atrasar ninguém. É durante o expediente, beleza, obrigado. Mas é achar esses espaços e os espaços que funcionam para as pessoas. Né? Não vai ter uma receita, eu acho. Paty, confesso que eu sou mais do crochê do que da corrida, hein? Mas brincadeiras à parte, eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa, assim, porque por mais que a gente, né, queira viver em ambientes cada vez mais saudáveis, cada vez com mais bem-estar, a gente é cobrado também por muita produtividade, por muito resultado. Dá para aliar produtividade, resultado, entregas com o bem-estar? Dá. Eu também acho que dá, sim. Dá. Resposta tem uma palavra, minha. Dá. Eu posso dar vários exemplos, assim. Você pode, para mim, assim, acho que qualidade de vida é difícil falar qualidade de vida, mas eu falo muito de equilíbrio de vida. Então, o que dá para fazer? Horário flexível. Então, as organizações, até agências podem fazer isso. Horário flexível. Dá para ter esses momentos de bem-estar no dia a dia. Como é que você facilita a ida de um colaborador ao médico, cuidar da saúde? Lá a gente faz muita coisa. Domingo, agora você falou da corrida, domingo agora a gente está patrocinando, a gente vai ter a primeira corrida dentro do Axê. A gente tem uma fábrica em Guarulhos, então vai ser dentro da Axê, a gente fez uma parceria com a Track and Field, vai ser a primeira corrida dentro da nossa unidade, 6 quilômetros corrida, 3 quilômetros caminhada, e a gente vai proporcionar esse momento de integração com a família. Dá para equilibrar tudo, dá. A gente está num momento maluco, de muita atenção, muita entrega, mas dá para ter o equilíbrio. O equilíbrio, eu acho que é tudo hoje em dia, para você trazer o bem-estar. Andréia, você mesmo na sua fala inicial, você comentou que quanto para você a atividade física te torna mais produtiva, de fato, porque te dá mais energia, né? Então, assim, eu fiz a pergunta, mas é claro que eu acredito que dá, e eu sou super a favor, né, desse equilíbrio, então acho que é muito interessante mesmo. Agora, posso construir em cima disso? Mais do que dá, porque dá. Qual é a chave, gente? Intencionalidade. Precisa querer. Certo? Então, vocês foram lá, correram atrás da Track and Field. Quem é que quer correr? Não, está tudo bem, você não pode correr, você pode andar. Né? Precisa querer. O grande desafio que a gente tem é a vontade. Né? E a vontade genuína, não a vontade, né, do bandeirão lá, enorme, em junho, né, o bandeirão da comunidade LGBT. Gente, eu tenho TDAH, então eu não consigo, serião, falar a sigla inteira, mas, enfim...
Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade. Mas, enfim, você coloca lá a bandeira e todo dia essas pessoas estão sendo agredidas no ambiente de trabalho. Então, precisa ter uma intencionalidade, precisa ter uma programação, precisa ter profissionalismo, tem muito estudo, muito treinamento. Não é assim, esse lugar aqui vai ser um lugar legal porque eu quero. Precisa de tempo, precisa de investimento. Muito bom. A gente está chegando aqui no final, nos finalmente aqui das minhas perguntas, e eu queria fazer uma pergunta final para vocês. Como é que vocês cuidam do bem-estar de vocês? E se vocês têm alguma dica final que vocês dão para as pessoas e para as empresas daqui para frente para a gente cuidar mais da saúde mental aí dos nossos profissionais? Olha, eu acho que, para mim, assim, eu falei no começo, né? Para mim, para bem-estar e cuidar da minha saúde, para mim, é prioridade, né? Eu vou nos horários mais malucos na academia, mas é o que eu falo, é o equilíbrio que eu tenho na minha vida. Nas organizações, eu diria que a minha recomendação é dar essa oportunidade para as pessoas terem esse cuidado. Mas eu também concordo com a Patrícia que tem que querer, tem que ter muita disciplina para você conciliar tudo o que você tem. E eu imagino, todo mundo tem família, tem o trabalho, tem atividade pessoal. Então, conciliar tudo isso, ter muita disciplina. E se você tem disciplina para trabalhar, eu acho que você vai ter disciplina para fazer tudo na sua vida. Então, minha recomendação é focar, é ter foco. Se você tem foco, olha para saúde mental, para bem-estar com uma prioridade, você vai conseguir incluir na sua vida e também até dar condições na organização que você está. Ou até mesmo sugerir algumas ideias, iniciativas na organização. Alguém vai ouvir e juntos, acho que vocês vão ter algum espaço para conseguir construir isso. Essa é uma pergunta íntima, né? E aí agora eu vou walk the talk e vou me colocar vulnerável aqui. Essa semana, pela primeira vez em 18 anos, eu pratiquei atividade física. Eu odeio. É um diálogo interno enorme. Mas o ponto é que eu me provoquei esse diálogo. Então, o ano passado eu paguei a academia um ano inteiro, quem nunca, né? Nunca fui. Esse ano eu fui. Quarta-feira de manhã eu consegui, me organizei. E eu luto com todas as desculpas que eu tenho. Então, eu sou fundadora de um grande escritório, eu tenho 2 filhas pequenas, eu viajo o mundo. E aí eu tenho agora, né, nesse momento, a grande pergunta, onde é que eu me coloco como prioridade? Então, gente, é isso. Dá para ser vulnerável, tá tranquilo. Acho que tem gente que vai se identificar com essa fala. É muito complicado a gente cuidar da gente mesmo. Eu tenho uma equipe grande, eu cuido dessas pessoas. Tudo que eu falei aqui são coisas que eu pratico, eu acredito e pratico, mas é muito difícil. É muito difícil. A saúde mental... Eu gosto muito de karaokê. Eu não sou da corrida nem do crochê, mas eu tenho uma máquina de karaokê na minha casa, então eu canto para espantar os meus males e isso me faz muito bem. E eu acho que é isso, se conhecer um pouquinho, entender que para cada um vai funcionar de um jeito e está tudo certo, a gente vai fazendo o que a gente dá conta. Acho bacana conectar com o painel anterior, que a Vivi Mansi nos questionou o que a gente faz com o nosso tempo livre, né? Já que a gente tem tantas tecnologias que liberam a gente para fazer outras coisas, né? Que seja pensar mais estrategicamente e tal. Mas por que não usar o tempo livre também para a gente propiciar coisas que não causam bem-estar? Não precisa necessariamente ser atividade física, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu adoro ler. Então, eu dedico parte do meu dia assim, para ler um pouquinho todos os dias, porque isso me causa um bem-estar e é um momento que eu consigo me concentrar em alguma coisa que me agrada, que me deixa feliz, enfim. Então, vamos usar o nosso tempo livre aqui. Acho que termino assim. Não sei se vocês têm alguma colocação, mas queria agradecer demais. Foi muito legal essa troca. Um prazer enorme conhecer vocês. Agradecer também aqui Mega Brasil por isso. Obrigada, foi ótimo o bate-papo. Adorei conhecê-las pessoalmente hoje. Gente, um barato. Super obrigada por ter acompanhado, né, compartilhado. Foi um diálogo, né? Eu fui falando e vi várias pessoas, enfim, se identificando. Então, obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. E é isso, vamos fazer essa provocação nas empresas, vamos tornar os ambientes menos violentos.